Gente, muito boa noite, é um prazer enorme estar aqui, ser recebido com tanto carinho como eu já estive aqui por uma outra vez, antes do livro ter sido lançado. Eu vim com o livro em primeira mão, a gente esteve falando a respeito desse projeto com o Ronaldo e com outros trabalhadores da casa para poder falar um pouquinho sobre essa experiência. Ele há pouco falou sobre essa questão de se comprovar cientificamente a vida após a morte. Ou seja, a vida. Não existe vida após a morte, é vida e ponto. Né? E aqui, com esse trabalho, vocês vão entender o que a espiritualidade é capaz de fazer, a maravilha que é, e como o Espiritismo trabalha em cima de ciência, de filosofia e religião. Vocês vão ver que a ciência vem realmente antes de falarmos em filosofia e principalmente antes de religião. E é o que acontece aqui. Essa história, depois de 12 anos de muito trabalho, ela foi compilada, ela está sendo contada de uma forma resumida e de uma forma muito fácil de ser entendida, porque era para atender públicos diversos, gente com nível universitário, ligado à ciência, gente ligado à história da arte, à arte, ou gente que não é ligada a nenhum movimento, inclusive a movimento espírita, porque a espiritualidade me dizia que essa história precisaria ser contada, principalmente, não que seja só, mas principalmente fora do movimento espírita, para que pessoas que não tivessem a menor noção do que vem a ser essa questão desse princípio da vida ser eterna, pudessem entender através disso. Bem, eu fiz esse trabalho, coloquei num livro, foi um livro que foi muito difícil de colocar, porque, como eu estou dizendo, eu estou falando de arte, eu estou falando de ciência, eu estou falando de espiritismo, eu estou falando de história, de muitas vertentes. Como colocar isso tudo num livro e as pessoas conseguirem entender e acompanhar o meu raciocínio. Então foi muito difícil. A espiritualidade caprichosamente fez com que depois do livro pronto, eu achando que já estava pronto para ir para a gráfica, simplesmente deu um jeitinho de queimar o meu HD do meu computador, eu perdi o livro inteirinho, porque não era aquilo. Depois eu vim entender que não era aquilo. Eu estava fazendo uma colcha de retalhos e não era para ser aquilo. E acabou nascendo este livro aqui, que é o Modigliani, que se escreve Modigliani, mas se fala Modigliani, que é o nome de um artista italiano. Para quem não conhece obras de arte e pinturas, é o segundo mais caro artista do mundo. Só isso. Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. Eu pus essa tela de Fernando Pessoa, por quê? Porque toda a armação da minha aproximação com pessoas que conheciam Modigliani, que conhecia, foi através do Fernando Pessoa. Eu sou ator, caprichosamente a espiritualidade me aproximou de um ator que foi fundador de um grupo de poemas e fundador do teatro profissional brasileiro. Ele foi um criador do teatro chamado TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, me convida para entrar nesse grupo dele de poemas, onde todo o repertório era de Fernando Pessoa. E eu me apaixono pelo Fernando Pessoa. E acabo entrando no grupo, me aproximo dessa pessoa, fico trabalhando com ele décadas. Ele pega e começa a me dar uma série de documentos e objetos que ele juntou durante toda a vida. Ele não tinha filhos. Então ele e a viúva dele, depois, obviamente, que ele falece, acaba passando uma série de documentos para mim. Eu acabo ficando dono dos direitos e do acervo todo dele. Portanto, Fernando Pessoa é muito importante nessa história. Pesquisando depois, futuramente, eu venho descobrir que Fernando Pessoa era espírita. Por acaso, poucas pessoas sabem disso. Fernando Pessoa escreve não só poemas com o nome dele de Fernando Pessoa, como escreve poemas com outros nomes de outras pessoas que se diz serem heterônimos. Numa carta que eu encontrei em Portugal, no Museu Fernando Pessoa, ele escreve para a tia dele, uma tia chamada Nica, de apelido carinhoso Nica, em que ele fala para a tia, foi ela que iniciou ele no Espiritismo, ele diz para ela, esses meus heterônimos, na realidade, são seres de outras dimensões que me ditam esses poemas. Ou seja,
já há mais de séculos, já vinham com psicografias. Na realidade, Fernando Pessoa era um médium tipo Chico Xavier, porque, para quem tiver curiosidade, são mais de 100 heterônimos. O que a gente podia dizer que o Chico Xavier, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos, com outros tantos, seriam heterônimos do Chico. E não é. O Chico diz que são as pessoas que são. O Fernando Pessoa também dizia Alberto Caeiros, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, e assim sucessivamente. Porém, ele, numa carta, entrega que esses heterônimos, essas outras personalidades dele, na realidade não eram personalidades, e sim eram pessoas de outras dimensões. Bom, esse aqui é o ator que nasceu em 20 e morreu em 2003 e que me deixou todo o acervo dele. Foi com ele que eu aprendi a gostar de poesia, foi com ele que me aproximei da poesia e foi através dele que essa obra que eu comecei a pesquisar chegou às minhas mãos. Olha o que a espiritualidade faz para que a coisa chegasse até a minha casa. Eu acabo indo trabalhar no teatro com esse poema por causa de Fernando Pessoa e que Rui Afonso, um pouco antes de morrer, me entrega essa obra e não diz para que era e o que era para fazer com ela. Ok. Ele me entrega todo o seu acervo, dentre as quais obras, essa obra, que depois eu venho batizar de Veliera Livorno, uma obra, aqui, deixa eu só voltar aqui, uma obra que é de Amedeo Modigliani, de 1909, é um óleo sobre tela, sobre cartão, medindo 18 por 25, o tamanho de uma folha sulfite. Foi produzida na cidade de Livorno, onde ele nasceu, e em Paris ele acaba entregando para um pintor brasileiro que ele conheceu lá, que também entregou para o Rui essa outra obra, que eu pus o nome de Retrato de Itanhaém, deste brasileiro aqui, José Vassi Rodrigues, que morreu em 57, um óleo sobre tela, sobre cartão, de 1920. Vassi Rodrigues, como ele é conhecido, ele transfere essa obra nos anos 40 para o Rui Afonso, esse ator que fundou o teatro profissional no Brasil, que depois passa para mim nos anos 90. Aqui é um relato do Vassi Rodrigues, esse pintor, que foi estudar em Paris, ficou 4 anos estudando lá, conheceu o italiano Modigliani. Por conta dele ter ido estudar com bolsa do governo de São Paulo, mesmo com a recessão na Europa, com a Primeira Guerra Mundial, a Europa mergulhada num caos financeiro, as pessoas não tinham mais dinheiro para nada, tanto que começam a vir para o Brasil, ir para outros lugares. Esse pintor italiano consegue ainda ficar em Paris, estudando em Paris, porque o brasileiro, esse senhor aqui, perdão, estou apertando coisa errada aqui, esse senhor, ele ganhava o dinheiro do governo de São Paulo. Então ele tinha dinheiro, mesmo com aquela recessão toda na Europa. Ele pôde acolher em casa e dividir a comida dele, material de pintura e a própria habitação dele, né? O próprio apartamento ele divide com o italiano, que é esse aqui. Amedeo Modigliani morre em 1920. Portanto, agora, em janeiro de 2020, 100 anos da morte dele. Ele nasce lá em Livorno, falece em Paris, e nesse tempo de 1910 a 1914, faz amizade com o brasileiro. Quando o Brasil corta a bolsa por causa da guerra, traz todos os brasileiros de volta para casa, ele pega e entrega algumas obras para ele, dentre as quais essa que eu mostrei para vocês, que é aquele detalhe de um barco lá na Itália. Depois, antes até de eu mostrar essa carta aqui, porque é uma coisa interessante, porque até então, isso tudo eu começo a descobrir quando, exatamente no dia do aniversário desse ator brasileiro, Rui Afonso, ele começa a se comunicar comigo pedindo para ir pesquisar aquela obra que tinha o detalhe de um barco, do veleiro. Para a gente poder entender o porquê disso tudo, eu desde criança eu tenho uma mediunidade de efeitos físicos e de clareaudiência. Então eu sempre ouvi vozes, isso para mim era um problema absurdo, né? Imagina uma criança ouvindo vozes, isso era coisa de loucura, as pessoas, hoje se fala bullying, na época não era bullying, era sarro mesmo, se tiravam muito sarro,
de coisas, principalmente quando acontecia algum fenômeno físico. Por exemplo, eu estar na minha mesinha estudando alguma coisa, aqueles estojos, aquelas coisas com porta-clips, coisa e tal, estourar sozinha e voar clipes para tudo quanto é lado, e as pessoas ficarem assim, sabe? E eu dizia que não, que eu que empurrei, que eu que fiz alguma coisa. Eu sempre negava. A forma de eu dizer que, de eu me blindar disso, era dizer que eu que tinha armado as coisas para não ser motivo de chacota, de gozação. Mas, em 1976, eu lembro muito bem quando, exatamente no dia 16 de abril de 1976, a espiritualidade vem e me pede para avisar minha mãe que ela ia perder um filho naquele dia. Aí foi difícil, né? Quer dizer, como é que você chega para uma mãe e fala, olha, a senhora vai perder um filho hoje? E eu não sabia o que iria ser isso. Porque, na realidade, eu tinha uma irmãzinha que era síndrome de Down. A vida inteira foi assim, ela não vai passar de 7 anos, não vai passar de 14, não vai passar disso, não vai passar daquilo. Quando a espiritualidade vem e diz para mim que naquele dia minha mãe ia perder um filho, eu só pensei nessa minha irmã. Eu tinha mais 6 irmãos, mas pensei nela. Começo a falar com minha mãe, dizendo, olha, sabe como é aquela história? Pai, o normal são os filhos enterrarem os pais, e coisa, mas pode acontecer que o pai enterre um filho e tal. E a minha mãe, me conhecendo, começou, o que você sabe que eu não sei? Não, nada, imagina, a gente só está conversando, mas conversando por quê? Que história é essa? E tal, e não sei o que, a gente acabou discutindo, ela começou a chorar, foi estender roupa, deixou a comida para a gente almoçar, eu e essa minha irmãzinha excepcional, e foi estender roupa. Não passaram 20 minutos, chega uma viatura de polícia, na época não tinha telefone, a minha cunhada de Guararema passa pela delegacia de lá, passaram um telex, não era nem telegrama, era telex para a delegacia do meu bairro, e veio uma viatura avisar que meu irmão tinha acabado de falecer, um rapaz de 21 anos de infarto. Quer dizer, aquilo para mim foi a gota d'água. Eu me senti inútil porque eu não pude ajudar minha mãe, eu não consegui ser útil para minha mãe. Eu rompi com a espiritualidade absolutamente. Eu digo, sumam da minha vida. Para que vocês estão aqui? Para que eu precisava saber? Para que eu tinha que falar com minha mãe? Não entendi absolutamente nada e rompi absolutamente com todos. Nunca mais ouvi voz nenhuma, nunca mais senti arrepio de coisa nenhuma, nem de frio. E fiquei minha vida uns 30 anos. Aliás, para ser preciso, 31 anos, porque isso foi em 76. Quando foi, em 2007, o Rui Afonso, aquele fundador do Teatro Brasileiro de Comédia, coisa e tal, no dia do aniversário dele, começa a pedir para eu ir pesquisar uma obra. E aquela obra do Detalhe do Barquinho, que não tinha assinatura. Você olhava para a obra, era bonita, linda, mas não tinha assinatura. E ele dizia, e eu não sabia que era ele, vai pesquisar a obra do lado que você chega na autoria da obra da direita. E eu dizia, mas que coisa mais louca, agora eu pirei mesmo. Porque como é que eu vou pesquisar a obra do lado para saber de quem é o autor da obra do lado direito? E aquela voz repetindo, que nem um martelinho ali. E vai fazer, e vai fazer. E eu não quero, que é isso, agora a coisa complicou de vez e tal. Aí eu começo a descobrir e começo a perceber quem era, na realidade, quando eu falo, olha, esse que era o autor daquela obra que ele pedia para pesquisar, porque quando eu pesquiso esse, eu fico sabendo que ele se torna amigo desse outro e que esse outro entregou obras para ele que trouxe para o Brasil. Aí começou a juntar, as peças começaram a juntar. Depois de algumas idas e vindas e pesquisas daqui e dali, como eu frequento um centro há 30 e tantos anos, um centro espírita, na Zona Leste, chamado A Caminho da Luz, nesse centro eu resolvi pedir uma psicografia, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu não precisei nunca dessa coisa de precisar falar com desencarnados, para nada, nem com minha mãe, nem com a minha irmãzinha Down, nem com ninguém. Nunca precisei de nada disso para estar bem com eles e conectado com eles. Mas a coisa aqui começou a ficar confusa e muito atrapalhada. Nisso, me chega uma carta do Rui Afonso dizendo exatamente o que eu tinha que fazer. Que a obra, aqui está meio claro, não dá para ler direito, mas ele fala aqui da obra, ele fala
de que que caminhos eu teria que seguir, que as obras eram aquelas mesmo, que eu estava no caminho certo. Bom, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, né? Quer dizer, eu não estou maluco, porque a pessoa que recebeu isso não sabia em absolutamente de nada que eu estava envolvido. Aliás, eu não falava com ninguém, com medo justamente de acharem que eu estava, né, completamente variando. Depois de um tempo, eu recebo uma outra carta pela vice-presidente lá do centro, do próprio Modigliani, e dizendo da minha relação com ele na encarnação anterior. Aí começou a juntar tudo e eu comecei a entender. Comecei a entender, inclusive, por que é que eu, como voluntário num asilo, um determinado momento, pediram para todo mundo que era voluntário, ou as enfermeiras e tudo, fazer exames, porque uma senhorinha, inclusive, que eu ficava muito junto com ela, estava com suspeita de tuberculose. Todo mundo foi fazer. Ninguém deu positivo. Adivinha quem deu positivo? Eu. Bom, vai fazer, porque você nem me vem aqui, porque os velhinhos têm problema de saúde e não sei o quê. Vou fazer todos os outros exames para ver qual o nível, porque, só para ter uma ideia, para quem já fez aquele tuberculino, que é na pele, ele cria um nódulo, né? Depois de uns X dias, 3, 4 dias, você volta para medir esse nódulo, saber o tamanho desse nódulo. Autocontágio são 10 milímetros de nódulo. Para quem conhece, quem trabalha na área de saúde sabe disso. O meu deu 13 milímetros. Eu falei, bom, fui para a roça, né? Aí vou eu fazer exame de raio-x, descarro, disso, daquilo. Não deu nada. Aí o médico disse, bom, você não tem, você já teve. Eu falei, mas quando eu tive? Não sei, mas você tem anticorpos que reagem. Você tem a reação à tuberculose porque você já teve. Ou teve um contato muito forte, porque você está com 13 milímetros. Bom, tudo bem, então tá bom, mas não passo para ninguém. Não passa para ninguém, fica tranquilo. Tudo bem. Vou fazer uma outra cirurgia, faço exames pré-operatórios, acusa que eu tinha hepatite B. Aí eu digo, meu Deus, né? Vamos ver, vai e tal, vou no infectologista. O infectologista vira e diz, olha, você não tem a hepatite B, você já teve. Mas eu tive quando? Não sei, mas você tem anticorpos da hepatite B. Eu falei, não seria de vacina que criou anticorpo? Imagina. Esse anticorpos aqui é que o teu organismo produziu e você tem anticorpos da hepatite B. Bom, ok. Quando o Modigliani me escreve isso aqui, aí fica claro, porque aí eu começo a ver quem tinha morrido de tuberculose, quem tinha tido hepatite B no início do século XX. Ele, obviamente, eu não seria a reencarnação dele, obviamente, né? Porque ele estava se comunicando comigo, então não era ele. Seria alguém muito próximo a ele. E eu começo a procurar de todos os amigos dele, pessoas próximas, quem teria tido tuberculose, teria morrido assim como ele que morreu de tuberculose. Encontro uma amante dele, com quem ele teve um filho, que ele não quis assumir o filho, que ele simplesmente nega. Ela acaba doente, morrendo um ano depois que ele, tendo que entregar o filho para adoção, porque ela não conseguia cuidar porque estava muito doente, muito mal. E esse filho se torna padre, morre agora em 2004 em Paris como um padre. Aí eu começo a achar que era possível uma reencarnação dela. Eles pegam e me dizem que eu estava no caminho certo, porque eu comecei a procurar dados em Paris. E eles me dizem, com certeza você é a reencarnação dela, porém você está procurando em lugar errado. Você tem que procurar em Quebec. Meu Deus, mas o que tem a ver agora Quebec e Canadá? Bom, vou procurar em Quebec. Ela nasceu em Quebec. Ela sai de Quebec e vai para Paris quando morrem os pais dela e ela vai estudar artes em Paris. Ou seja, ela chega exatamente lá em 1906, quando estava chegando o pintor Modigliani. E aí começa toda essa amarração até chegar hoje para nós conseguirmos comprovar a autenticidade do quadro. Viajo para a Itália, viajo para Portugal, viajo para tudo quanto é canto para poder juntar esse quebra-cabeça e a história fica linda. Só que os experts em arte, os estudiosos dizem a história é linda, mas isso não quer dizer nada.
para dizer que uma obra seja do Modigliani é muito complicado, ainda mais uma obra que não é o que ele pintava. Ele pintava muito retratos e nus femininos. E eu tinha uma marinha, um detalhe do mar com um barco. Como é que eu vou provar isso? E eles diziam, agora vai para a ciência. Chegou a hora de ir atrás da ciência. A ciência vai te dar as respostas e contra fatos não tem argumentos. Ok, então vamos procurar saber como é que a coisa acontece. A história ganha 2 páginas na revista Época e começam a falar da história. Mas assim mesmo, eu tive que bater na porta de alguém. Eu ia ter que buscar cientista que acreditasse na história. Era uma história linda, mas e daí? Depois da revista Época, começaram a abrir alguns caminhos. E na sequência eu chego simplesmente no Instituto de Física Nuclear da USP, da Universidade de São Paulo, começam a fazer os exames na obra, olha aqui, fazendo em ultravioleta, em infravermelho, para poder levar essa obra para a universidade, para o Laboratório de Física Nuclear na Universidade Estadual de Londrina, onde iria ser feito exames nucleares nessa obra. Olha o tamanho, aonde a coisa começou a chegar. Eu estava fazendo aqui infravermelho, ultravioleta. Na sequência, eles me declaram e encontram o que ninguém via, olhando aqui na obra, ninguém via nada. Eles encontram a assinatura do Modigliani aqui, ó. Eu não sei se dá para ver daí, na cor alaranjada. Tentam forçar aqui, ó. Um M, um O, um G, um L, um I. E aqui embaixo também com o filtro ultravioleta. E eles escrevem, inclusive, dizendo aqui, ó, que nas fotos, através de ultravioleta e infravermelho, blá, blá, se identificam as letras, é fácil de se identificar as letras M, I, G e L. Ou seja, nomes, letras que compõem o nome Modigliani. Bom, isso era um tremendo indício, a primeira das evidências já científicas. Daqui, então, nós acabamos vendo o seguinte, que tinha nesse cantinho aqui, talvez vocês consigam ver aqui, olha, uma espécie de algo escrito que poderia ser uma assinatura, mas não dava para se ler o que era. Eles fazem exames e vão buscar, porque eu insisti ali, e eles me diziam que ali não era uma assinatura, que ali era uma inscrição, mas inscrição do quê? E eu insisto com o cientista, sem dizer, obviamente, o que era e quem tinha me dito. Eu dizia que era das minhas pesquisas, né? Aí chegam a fazer esses exames aqui para poder ampliar e conseguir com contrastes fazer isso e detectar que tinham estes sinais aqui que não eram dos caracteres que nós conhecemos. Aí eles disseram, inclusive, que seria muito difícil de identificar. Procuro esses caracteres, inclusive no Centro de Cultura Judaica, no Centro da Cabala, em vários lugares. Ninguém conseguia identificar o que eram. Até que o próprio Modigliani me diz, você está procurando em alfabeto errado. Procure no alfabeto hebraico antigo. Falei, bom, nem sabia que existia alfabeto hebraico antigo. E o que é alfabeto hebraico antigo? O aramaico. Vou procurar no aramaico. Encontra-se essas letras no aramaico. Levei para um cientista da Torá, um judeu, que é quem fez a tradução da Torá para o português, sem que ele soubesse de onde eu tinha tirado isso, e ele me traduz dizendo assim, aqui está a grande luz. Vocês começaram a perceber que a coisa começou a tomar um corpo que nem eu estava imaginando, né? Quer dizer, ele simplesmente tinha ocultado a assinatura dele nesse exame anterior aqui, que ninguém via isso aqui, que está exatamente aqui nessa região, ó. Não via. Quando foi feito infravermelho e ultravioleta, aparece aqui alaranjado e aqui nesse outro tom, ó, até com pingo do I, ó, aparece e se identifica letras M, I, G, L. Aí chega no aramaico e na tradução do que ele havia escrito aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo ele coloca como aqui está a grande luz. Bom, ok, vai lá para Londrina, vai lá para o Instituto de Física da Universidade Estadual de Londrina.
aqui está sendo feito exames nucleares na obra. Oh, caramba, espera aí que... Aqui, olha, são as máquinas de radiação nuclear em cima da obra do Modigliani e aqui na obra do Vassi Rodrigues, aquele brasileiro que também está comigo. Aí foram escolhidos 30 pontos em várias tonalidades de cor para poder analisar nuclearmente essa obra. Para ver que amarelo era, que azul era, que branco, que cinza, que cor, que tal. Desses 30 pontos, eles emitem um laudo dizendo o seguinte: compatibilidade total dos pigmentos com as obras do Modigliani. Falei, bom, agora a coisa ficou clara. Agora, além da historinha ser bonitinha, que é o que me diziam, que a revista à época me deu 2 páginas para poder falar da história, agora a coisa fica resolvida, né? Vamos, depois disso aqui, nós vamos levar esses resultados todos para um seminário internacional de Química e Física em Lima, no Peru, chamado LASMAQ. Vamos levar esse evento para lá. Esse evento, lá apresentando, eu achando que aqui já dariam como consumado o negócio. Eles simplesmente dizem lá, os cientistas de outros lugares, de outros países, inclusive da Itália, principalmente da Itália, dizem para mim: ok, mas por que não fazer raio-x? Por que não fazer exame molecular? Bom, quem está na chuva se molha, mas aonde eu vou fazer? Dinheiro eu não tenho para isso. Não, mas aí levanta uma cientista da USP e fala: eu te apresento para coordenadora de química, ela pode fazer exame molecular, eu posso fazer o raio-x e, bom, por aí vai. Ok, vamos fazer então esses exames. Chego lá no Instituto de Química da USP. Essa cientista aqui é a coordenadora desse instituto, ela topa a parada e começa a analisar. Este aqui é um canhão que faz a análise por espectroscopia, uma tecnologia que consegue detectar num tamanho assim de milésimos de partícula, uma coisinha que a gente não consegue ver a olho nu, quais são os elementos químicos que deram aquela cor. Se tem ferro, se tem chumbo, se tem mercúrio, se tem... Quais os elementos químicos? Ela faz esses exames e, na sequência, ela faz escolhendo, olha, também os mesmos 30 pontos que tinham sido escolhidos para fazer o exame nuclear. Na sequência, ela pega e solta esse laudo. Compatibilidade total dos elementos químicos também. Absolutamente tudo que tem nessa obra tem nas obras autênticas e originais do Modigliani. Perfeito, agora a coisa está resolvida, né? Vou levar esses exames todos para o Instituto Modigliani para eles darem um certificado de autenticidade. Dou uma entrevista no Estadão, que me deu página inteira para falar dessa história, e aqui no finalzinho, aqui não dá para ler, mas aqui no finalzinho a repórter diz: e agora você vai fazer o quê? Eu digo: agora no fim do mês eu estou indo para Roma, que eu vou levar esses resultados para ter a certificação. 10 dias depois dessa entrevista que eu dei para o Estadão, esse mesmo Estadão e os jornais do mundo inteiro noticiam que o presidente para quem eu ia levar a história foi preso porque ele era falsificador. A cara que vocês fizeram agora foi a que eu fiz ao quadrado, porque eu já tinha vendido chácara, eu já tinha vendido apartamento na praia, eu já tinha vendido carro. E aí eu faço o que agora com essa coisa toda aqui, com uma história, com um jornal, todo mundo dizendo que é lindinho, bonitinho e tal. E eu faço o que com isso se a única pessoa que podia autenticar e dizer que a obra era autêntica foi presa por ser falsificador? Bom, pelo menos esse jornal aqui serviu para essa história chegar na Espanha. E aí a Espanha diz para mim:
Bom, você sabe que tal, fulano, tudo bem, tal, não sei o quê. Nós temos uma tecnologia, um exame, que aqui nós vamos saber qual a direção da pincelada, nós vamos saber qual a pressão que o artista fez do pincel, que número, que tipo de pincel ele usou, que tipo de cerda dos pincéis. Nós vamos saber o tempo de contato desse pincel na tela. A gente vai conseguir saber o DNA do artista. Você topa? Você tem medo? Não, não tenho. A essas alturas, eu vou ter medo do quê, né? Bom, tudo bem, eu só não tenho como... Não, a gente faz de graça, você só tem que trazer a obra até aqui. Bom, tudo bem, vendo mais o que agora, né? Porque eu tinha que ir embora para a Espanha, levar para ser feito exames lá. Mas tudo bem, Deus é pai, não é padrasto, surgiu a possibilidade, vendi mais algumas coisas, e lá vou eu embora para a Espanha, para esses 2 institutos aqui, e a obra começa a ser analisada por, eles chamam de RTI, que é chamado de Exames por Imagens em 3 Dimensões. Perfeito, tudo bem, que ótimo, tenho certeza que vai dar tudo certo, que vai dar tudo positivo, ok. Só que eu não contava que quando eles fizerem 3 dimensões, quando fazem 3 dimensões, para vocês terem uma ideia, a obra pode ser aumentada quantas vezes a gente quiser, e não perde a resolução. A gente vai vendo coisas ampliadas, né? Ok, aí vamos ampliar, vamos ver. Acontece isso com a obra. Começa a aparecer um montão de símbolos que ninguém via também na obra. Talvez daí vocês não consigam ver, mas tem aqui, olha, tipo um crocodilo, aqui um dragão, aqui um unicórnio, aqui golfinho, aqui embaixo uma serpente, aqui um demônio, aqui crânio. Eu falei, pronto, agora eu estou envolvido num cara que é satanista, né? No mínimo. Eu fazendo tudo isso e, na realidade, essa coisa deve ser demoníaca, né? Bom, aí eles me dizem que não, e aí me chamam, inclusive, de muito pouca fé, que se eu achava que iriam estar fazendo tudo isso, que a espiritualidade tinha tempo para ficar brincando ou coisa parecida, né? Aqueles puxãozinhos de orelha que eles dão, sutis, né? Bem sutis. Você acha que a gente vai perder tempo com isso e para ficar te pondo e tal, não sei o quê? Fique tranquilo que você vai chegar. Estude mais. Estude mais a obra dele, estude mais a vida dele, estude mais isso, não sei o quê. Bom, tudo bem, vamos estudar mais. Começo a estudar mais. E aí eu começo, num dia, por acaso, né? Uma amiga minha, eu estudando e tentando chegar nesses símbolos todos, e com os símbolos na mão, ampliados e tal. Aí ela olha e fala assim para mim, nossa, é engraçado, esses símbolos parecem muito com os que o Salvador Dalí fez para retratar a Divina Comédia do Dante Alighieri, que é um dos poemas mais importantes da humanidade. E ele, foi o momento que eu precisava, porque o Modigliani, aos 5 anos de idade, ele foi alfabetizado com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Um poema que até hoje, para as pessoas lerem, é muito difícil, é muito complicado. Eu mesmo achei muito difícil na escola, eu só conhecia esse nome, a Divina Comédia, mas ler mesmo nunca tinha lido. Conhecia o nome do poeta, Dante Alighieri, mas só conhecia de nome. Eu precisei começar a ler a tal da Divina Comédia, porque eu falei, a resposta está aqui. E aí eu começo a encontrar em cada trecho do poema, em cada divisão que ele fez do poema, todos esses símbolos. Em primeiro lugar, o barco, porque é uma viagem transcendental que o Dante Alighieri faz. A Divina Comédia, para quem não conhece, não lê, eu acredito que a maioria não deve ter lido. Alguém conhece o que é a Divina Comédia? Leu a Divina Comédia? Alguém leu? Bom, não se assustem não, porque eu também não, e também não fazia a menor ideia do que era. É uma viagem que Dante Alighieri faz, ele resolve ir atrás do amor da vida dele, e isso é real, que o amor da vida dele tinha morrido, chamada Beatrice Portinari, e ele quer ir atrás dela no plano espiritual. E ele é recebido pelo maior ídolo dele, que era um poeta romano chamado Virgílio. E esse Virgílio, em espírito, num desdobramento do Dante Alighieri, o leva para fazer essa viagem até chegar na Beatrice. Eles passam pelo inferno, vindo
utilizando esse barco, que é o barco da mitologia grega, do barqueiro Caronte, que recebia as almas e atravessava, fazia a travessia do plano físico para o espiritual pelo rio Tibre. Para quem conhece um pouco de mitologia grega, isso é fato, isso consta na mitologia grega, e é através do barco do barqueiro Caronte que se chegava ao outro lado. Então o barco está aqui. Tem todos esses símbolos de crânios, de demônios, de serpentes, crânio com chifre. A coisa vai indo numa sucessão até chegar aqui no golfinho, no dragão, que esses são os protetores já do paraíso. Eles saem do inferno e vão para o purgatório usando o barco. Do purgatório para o paraíso, eles se utilizam de um cavalo mágico, que eles chamam. O que é um cavalo mágico? Unicórnio. Aqui o unicórnio, bem aqui no centro da obra. Ó. Aqui está o unicórnio. Ou seja, ele conseguiu colocar a Divina Comédia que fala, que narra essa viagem astral enquanto espírito até chegar no paraíso e encontrar com a Beatrice, que era o amor da vida dele. E ela diz que o ama, mas que ele tinha que retornar porque não era a hora dele ainda, que ela o aguardava. E ele retorna e escreve o poema Divina Comédia, que até hoje é o poema mais importante da história da humanidade. E essa história e esse poema está simplesmente colocado aqui nessa pintura que ele fez. Eu fiz alguns detalhes para talvez tentar clarear. Olhem aqui, ó, as fossas nasais, aqui a cavidade ocular, o crânio, aqui um outro crânio. Aqui o símbolo de Áries. Por que Áries? É marcado no poema que ele começa essa viagem transcendental no equinócio de outono, ou seja, exatamente no início do signo de Áries. E o Modigliani representa o início desse poema exatamente colocando o símbolo de Áries. Aqui, ó, olha aqui o crocodilo, ó. Olha aqui o unicórnio. Ó, o chifre, o olho, o focinho, aqui a orelha, a crina. Aí me faltava fazer a história do raio-x, porque eles insistiam em dizer para mim que além disso tudo, eu ainda iria encontrar mais respostas por baixo da pintura. Como é que eu vou encontrar isso embaixo da pintura? Faça o raio-x. Comecei a falar com o pessoal da USP, que a essas alturas já estava meio que suscetível aos meus pedidos e me liberavam para fazer as coisas. Fizeram o raio-x na USP. Só que eles simplesmente, depois de meses, me puseram um laudo dizendo assim, o que se vê na parte pictórica, né, o que se vê a olho nu é o que se tem por baixo, nada além. Ponto. Bom, aí eu achei que a espiritualidade estava de brincadeira comigo. Como é que podia ter alguma coisa embaixo, algum segredo embaixo da pintura e de repente vai fazer o raio-x, que é a única forma de ver o que estava por baixo da pintura, e não tinha nada. Bom, isso fica tal. Misteriosamente, por acaso, um cientista mexicano me procura, depois que ele viu o meu blog, e diz para mim, Alex, essa obra tem coisa escrita embaixo dela. Eu falei, não, outra vez não, né? Quer dizer, eu já fiz o exame, não tem. Aí ele disse, você fez o exame aonde? Na USP. Ele fez, você pode me mandar os laudos para eu dar uma olhadinha? E ele é professor da Faculdade de Belas Artes da Cidade do México. E também pesquisador. Aí, mando para ele. Ele me retorna e diz, Alex, foi feito com frequência errada. Fizeram com uma frequência muito forte, ou seja, o raio-x passou da tela. Por isso que não mostrou nada. Refaça esse exame e refaça com uma frequência baixinha, a mais baixa que puder, como se você estivesse fazendo o raio-x de uma mão humana. A obra não estava comigo, estava lá na Espanha. Eu ligo para a Espanha, tento falar com o cientista e pedir para ele levar a obra para tirar do laboratório e levar numa clínica de radiologia médica e fazer
um raio-x como se fosse da mão humana. E ele dizia, mas para que eu vou fazer isso? Tem coisa escrita embaixo. Não, não tem, tem. Mas já foi feito na USP. Faça isso para mim. E ele levou numa clínica de radiologia médica. E o que aconteceu foi isso. Ó, levou aqui, a obra está aqui, olha, uma mesa de radiologia médica, e aparecem aqui, ó, números, tá vendo? Ó, 3/4, 1, 7... E assim vai com uma sequência de números em vários lugares. E aqui embaixo, hieroglifos, ó, os desenhos todos feitos em hieroglifos e desenho de animais aqui por baixo também, ó. Ou seja, e isso é um detalhezinho, a obra inteira, em vários lugares, ele tem frases inteiras, ele tem sequências de números, porque ele era cabalista, e na cabala tudo é feito com número. Ele conseguiu colocar embaixo dessa obra detalhes da cabala, códigos que abrem portais de conexão com dimensões superiores e com a nossa. Essa era a ideia. Aí eu começo a me questionar. Eu digo, meu Deus do céu, onde a coisa chegou? Isso tudo seria para quê? Para perpetuar essas energias, então? Seria para isso? Ou seria para eu ficar milionário, né? Porque seguramente uma obra dessa vai valer muitos milhões. E eles diziam que não, porque essa obra não me pertencia. Na realidade, essa obra, quando for para leilão, e que vai ser seguramente muito cara, ela terá que ser doada para pessoas, para entidades que cuidam de pessoas com necessidades físicas, mentais e físicas. Eram necessidades especiais físicas e mentais, que a história era toda em cima de ajudar pessoas com esses problemas de deficiência. Que a minha parte desse trabalho todo seria a própria história. Que esse era meu, que esse trabalho eu produzi, que eu criei, mas a obra não. Então, antes que alguém, como algumas pessoas dizem, bom, então você vai ficar muito bonito, né? Vai ficar milionário. Não, não é por esse motivo e não é por aí. Se eu tiver que ficar milionário, será pelo meu trabalho, não pela obra que chegou na minha casa como que por encanto e acabou acontecendo tudo isso. A história é muito legal, tal, não sei o quê, porém eu não consigo autenticar ainda a obra. Aí, depois de um tempo, os jornais, inclusive da Itália, o La Nazione, pega e faz uma matéria dizendo que aqui no Brasil um outro quadro do Modigliani foi encontrado, né? Certifica a universidade. Porque não tinha mais, não tem mais, não existe um outro exame para ser feito para dizer que essa obra é do Modigliani. Bom, ok, então nós vamos fazer o quê? Vou levar para o tal do instituto, porque o tal do presidente foi preso. Entra o vice-presidente daquele instituto, assume o instituto. Converso com ele, ele diz, bom, me traz todos esses resultados, nós vamos certificar a obra. Semana passada, ele foi preso também. Bom, ou seja, eu achando, porque quando aconteceu tudo isso, e eu falando já com eles, um congresso internacional de química, que aconteceu agora mês passado na Alemanha, em setembro, nos convidou para apresentar esse trabalho lá. Aliás, minto, antes de ir para lá, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, eu recebi aqui do jornal A Tribuna 2 páginas para poder falar dessa coisa toda e desses exames e desses códigos e de tudo que foi aparecendo na obra. Aí nós fomos para a Alemanha em setembro para poder divulgar esse trabalho nesse congresso de química. Se alguém quiser acessar, essa história toda que eu estou dizendo, ela está com um resumo disponível nesse site, um resumo. Por que um resumo? Até falei com o Ronaldo para não estar divulgando ainda o vídeo dessa palestra, porque muito do que eu estou falando e disso que eu estou apresentando não pode ainda estar sendo divulgado por conta de perder o inidetismo.
porque isso foi apresentado como palestra principal, esse nosso trabalho foi apresentado, imaginem vocês aonde a coisa chegou. Foi apresentada uma palestra principal nesse congresso na Alemanha, e simplesmente fomos ovacionados, nós brasileiros e os espanhóis, que estão todos juntos, né? E fomos convidados para que esse material, essa pesquisa, esse trabalho todo seja publicado agora em janeiro nesse jornal científico chamado Journal of Raman Spectroscopy de Londres. Vai sair agora em janeiro e aí sim a gente vai poder fazer um barulho, uma divulgação. Ou seja, vou conseguir certificar a obra? Não pelas vias normais, porque acabou de ser preso o outro fulano. Ou seja, eu vou conseguir abrir um processo na Itália e exigindo que, com tudo isso, a obra seja declarada autêntica. E é só judicialmente e cientificamente. Porque moralmente ninguém no mundo vai conseguir autenticar essa obra. Então, calcula-se que o que a gente tem ainda é uma coisa muito grande, muito séria para ser feita e para normalizar essa coisa do próprio Modigliani, do mercado de arte, e essa coisa, inclusive, do que eu vou estar fazendo em nome deles, que é essa questão da doação da obra, para que fique muito clara a coisa, sabe? Eu estou lutando há 13 anos, não é para ficar milionário, é para ajudar pessoas carentes em nome de todos esses espíritos que a gente está citando aqui até agora, de Modigliani, de Rui Afonso, de Vasco Rodrigues, de Fernando Pessoa, aí no livro vocês vão ver muito mais, tem aí Monteiro Lobato, tem Carlos Drummond, tem muita gente envolvida, toda essa gente envolvida nesse projeto, então seria em nome de toda essa gente, não minha, porque eles já foram muito claros que isso não é meu, né? E com certeza eu entro numas e assumir isso. Eu acho que a gente já está estourado, é isso, né? Tá em cima, assim. Deixa eu só dar uma finalizadinha para dizer para vocês, há pouco o Ronaldo, antes de falar aqui comigo, de me apresentar, ele fala da questão de comprovar a existência da vida pós-morte, coisa e tal, né? Ou seja, que a vida não é que se comprova pós-morte. Morte é só um estágio, é só uma passagem. A vida é a vida desde que fomos criados por Deus. A espiritualidade é simplesmente maravilhosa. Ela faz coisas que a gente se pega surpreso ainda, mesmo a gente lendo, mesmo a gente estudando. Nesse caso aqui, é um trabalho que olha aonde começou. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Inclusive, lá no jornal No Estadão, eles têm um título que é grande, que eles colocaram Relato de uma Amizade. Mas no subtítulo em cima, eles colocam assim, um Modigliani, porque o pintor, né? O Modigliani é o segundo, como eu já falei, mas, cara, é da chave de Picasso e tal. Um Modigliani perdido na Vila Formosa? Por que não? Sabe, quer dizer, é tipo, o que estaria fazendo uma obra desse valor num bairrozinho lá do Chinfrim da Zona Leste de São Paulo? O preconceito já vem dali e foi parar lá sim. E com toda essa amarração da espiritualidade em séculos. Isso já vem de lá do século XVIII, XIX, para chegar no século XXI com todos esses resultados sendo levados para o exterior, levado para a Alemanha, levado agora, mas já tinha ido para o Peru no Congresso Internacional, já tinha ido para a Itália, agora para a Inglaterra, em Londres, nesse artigo científico. Esse artigo científico é para jogar para o mundo inteiro. E essa história está toda amarrada com a espiritualidade, porque eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu tinha essa comunicação deles o tempo inteiro, dizendo para onde eu tinha que levar, o que tinha, aonde tinha, embaixo da pintura, o que era para buscar. Os próprios cientistas diziam, como é que você sabe que tem coisa escrita embaixo? Porque eu sei. Então, são coisas que
comprovam e vêm trazer cientificamente essa ligação que nós temos, essa continuação que a gente muitas vezes acha que com a morte rompe, que com a morte... Nada, com a morte continua a mesma coisa e eles do outro lado vindo atrás de mim aqui, me empurrando de tudo quanto é forma para a gente chegar e fazer, porque era a hora dessa história vir a público e acontecer e fazer a diferença. Sabe, quer dizer, então, é mais do que um trabalho científico, é muito mais do que isso, é dizer para as pessoas, acreditem mais em Deus, acreditem mais no Espírito, que você é eterno, que você pode. Imaginem que eu, sem recursos, mas você vendeu uma chácara, você vendeu isso. Nós estamos falando de uma chácara, de um apartamento. Tentem pensar em fazer esses exames todos que foram feitos nessa obra e ver se isso pagaria. Nós estamos falando em exame nuclear, em exame molecular, exame em 3 dimensões. Nós estamos falando em exames que eu jamais conseguiria, e eu consegui. Com muita persistência, com muita perseverança, com muita fé. Bom, e também com muita curiosidade, porque chegou uma hora que eu falei, em algum lugar isso tem que levar. Não é possível, né, que não tenha uma resposta, não chegue a lugar nenhum. Só para ficar calmo, na primeira vez que o primeiro presidente do Instituto foi preso, eu fiquei sem chão nenhum, né? Essa segunda vez que o segundo foi preso, sabe, eu já disse, eles sabem o que eles estão fazendo e está tudo certo. Porque é muita coincidência ele ser preso de novo agora, que a coisa vai sair em Londres e eu ia levar tudo para eles lá, né? E aí, uma semana de novo antes, o outro é preso. É muita coincidência para quem acredita em coincidências, né? Então é isso, gente. De verdade, olha, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar esse raciocínio. Eu agradeço muito, tenho meus contatos aqui, tenho o telefone. Eu trouxe alguns livros, se alguém quiser adquirir. Não vim aqui por conta disso, falei com o Ronaldo, eu vim aqui para poder dividir com vocês essa história, porque eu tenho certeza que isso ainda vai fazer muito barulho, principalmente quando sair esse artigo científico em Londres, porque aí as TVs brasileiras e tal vão falar muito disso e eu vou poder falar não só da parte científica, falar do como eu consegui os resultados científicos, né? Que é essa outra coisa toda que é a espiritualidade. E eu espero que com essa uma hora que a gente falou, eu possa ter feito a diferença na vida de vocês. E se alguém quiser adquirir o livro, a gente vai estar aqui, o Ronaldo vai estar indicando, abraçar vocês e é isso. Muito obrigado de coração pelo tempo, por me concederem esse tempo para conhecer essa minha história. Fico muito feliz por isso. Obrigado, viu, gente? Eu acho que agora vocês têm compromisso. Obrigado.